O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, vocês lembram aquela passagem que nosso próprio Senhor disse: será que o Filho do Homem, quando voltar em glória, pela segunda e definitiva vez no meio de nós, encontrará fé nele quando ele voltar? Se Jesus fez uma pergunta colocando dúvidas, é porque ele já está afirmando nas entrelinhas que nós chegaremos a um tempo que poucas pessoas no mundo, onde existe o catolicismo nos quatro cantos da terra, onde existe até hoje, graças a Deus, nas entrelinhas ele está dizendo: serão muito poucos que serão fiéis. Nas entrelinhas ele está dizendo que muitos vão se perder. Isso é muito preocupante para todos nós. E hoje ele está fazendo ainda toda uma reflexão da liturgia de ontem, da terça-feira, que ele fala do fim dos tempos. Ele fala: mas antes de acontecer o fim dos tempos, algumas coisas hão de acontecer no meio de vós, onde será uma ocasião, preste atenção, de testemunhar a vossa fé. Quando é que nós então testemunharemos a nossa fé? Quando nós estamos passando por algum tipo de perseguição na vida, medo, contrariedades em relação ao que eu penso. Por exemplo, nós estamos vivendo, fora os problemas pessoais teus, de muito tempo, de família, da sua vida pessoal afetiva, nós estamos vivendo também acoplado, junto com os teus problemas, a pandemia no mundo. Então, mais um desgosto. E Jesus está falando: mas é agora que se testemunha a fé. Fé. O que é a fé? A fé é a certeza de que Deus está, mesmo que ainda não chegou
o derradeiro momento da vitória. Porque a fé é quem crê que Jesus já é vitorioso, e sempre a vitória virá, não do meu jeito, mas do jeito dele. Isso é fé. Quando? Não me interessa. De que jeito vai acontecer? Não interessa. Fé é a certeza daquilo que ainda não chegou. Ó, ainda não chegou aí, ó. Viu? Não chegou ainda não, tá? Fé é o que é? Testemunha agora, hoje. Domingo nós falávamos sobre a palavra, que nós não temos amanhã, quinta-feira. Não, nós não temos, não chegou. Nós estamos caminhantes. Agora, hoje, muita gente já faleceu, até gente famosa, né? Até gente famosa faleceu hoje, na parte da manhã. Então, ela não conheceu a quinta-feira. E ontem? Passou. E o que você tem? Hoje. Onde Deus está? Hoje. E a minha fé? Hoje. Quando é que eu preciso testemunhar minha fé? Agora. 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 Não é testemunhar amanhã, porque amanhã você não existe. Estou confundindo ninguém não. Eu estou mexendo comigo, estou mexendo com você, em nome de Jesus. Porque nós ficamos muito acostumados a não viver a vida. Nós vivemos do nosso jeito, o nosso jeito não é a vida. Nós temos o sopro da vida que o autor da vida deu. Agora, quando eu vivo do meu jeito, eu não vivo a vida, eu vivo eu mesmo. Quem é o seu maior inimigo? Você. Por quê? Porque dentro da gente está muitos valores no qual eu defendo, no qual eu não resisto se eu perder. Os meus afetos, os meus amores, os meus medos, os meus caprichos, os dengos, aquilo que eu tenho de estimação meu. Então veja, isso não é a vida, isso é você. E Jesus disse, e depois São Leão Magno, grande Papa, afirmou que Jesus veio a primeira vez ensinar você, tá? Ensinar a mim, ensinar a nós a vencermos aquele que outrora nos vencera. Quem? Todos os lados espirituais contaminados dentro de mim. Como os nossos antigos pais morreram porque não conheceram a Deus, nós corremos o mesmo risco. Não conhecer a Deus é não viver a vida de Cristo. Tem nada a ver com teologia. Se eu perguntar aqui qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, 90% dos que estão aqui vai falar direitinho. Por quê? Porque estudou, porque fez catequese, porque está cansado de ir na missa e os padres falam. Então você sabe de Deus, você sabe de Deus. Agora, viver a vida de Deus são poucos. Eu sei os mandamentos, eu sei o nome dos santos, dos 12 apóstolos, estou dando um exemplo, né? Sei como que eu devo proceder diante de um presbitério, que aí já são toda uma liturgia da igreja celebrativa. Agora eu posso fazer tudo isso e não conhecer a vida que é Cristo. E isso é o que nós corremos o grande risco. Então Jesus está dizendo, fé. Qual é o momento da gente testemunhar a nossa fé? Quando eu estou doente. Eu vivi isso esses dias atrás. Fiquei muito ruim, não fiquei na pior condição de quem fica com Covid, mas eu fiquei na segunda pior. Tem a primeira, que é quem vai para o hospital fica entubado, né? Que corre o risco de morrer mesmo ali. Mas não significa que também não corri o risco de morrer, porque eu fiquei sozinho me tratando, só vinha trazer alguém comida para mim. Então eu tinha que fazer tudo sozinho. E ali sozinho eu me deparei
com os meus próprios inimigos. Quem? Meu medo, com os meus pecados, porque eu falo, se eu morrer hoje, quem é o padre que teria coragem de vir me atender uma confissão minha? Nem amigo meu. Padre Ricardo, vem aqui, como é que você está? Estou mal, então espera você melhorar. E se eu morrer? Estou rezando pela tua alma. Pronto. Falei, eu preciso confessar, cara, porque eu não estou bem. E se eu morro hoje? Veja, os valores de Cristo crescem na hora do aperto da tua vida. Quando uma pessoa está no perigo da vida, o que ela pensa? O que ela pensa nessa hora? Muita gente pensa assim, se Deus me desse mais uma oportunidade de mais um dia, uma semana de vida, se eu passar dessa semana para outra, eu prometo que eu vou dar mais tempo para conversar com a minha filha, aquela mesma que eu menos converso com ela. Eu pedi perdão para minha filha. Por quê? Porque desmancha você. Por que desmancha você? Porque tem a ver com o testemunho da fé. Qual é o momento que Jesus está dizendo que nós devemos testemunhar a nossa fé? Nos momentos de grande perseguição da nossa vida pessoal. Quando a nossa mãe está velhinha, a nossa mãezinha já não tem mais a saúde que ela tinha antes, e ela vai morrendo aos poucos. Nesta hora, mesmo que a sua mãe morra, você precisa testemunhar a tua fé. Porque você está se deparando com os demônios dentro de você. Por que demônio? Porque do meu jeito, eu não quero que minha mãe morra. E Deus tem que entender isso. Do meu jeito, eu não quero perder. Eu não quero morrer agora. Se a gente falar, quem é que está disposto a entregar a tua vida agora, hoje, para Cristo? Ninguém levanta a mão. Só se for para aparecer. Quero aparecer para todo mundo. Eu tenho coragem. Mentira. Porque nós ainda temos os caprichos dentro de nós. Todos nós. A gente vai ter sempre uma desculpinha, né? Caramba, eu não tenho nem 50 anos, ou então acabei de fazer. Deixa eu terminar alguma coisa. Deixa eu comprar minha casa. Deixa eu ver os meus netos se formarem. A minha filhada, a minha filha está grávida. Deixa eu ver a netinha, a minha netinha. Todos nós vamos ter alguma desculpinha, sempre. Deixa eu primeiro despedir dos meus pais. Não, estou te chamando hoje. Então, irmãos, isso aí são os testemunhos da nossa vida. Quem é que quer viver Jesus nos tempos de hoje? Poucos. Viver Jesus é um despojar de si mesmo. É um treino de vida, como a gente falou bastante no domingo aqui. Treinar pessoalmente, sem esperar que o outro mude, eu mudar. Eu me gastar naquilo que é próprio da vida em Cristo. Leituras, orações, eu gastar no meu trabalho, eu estou fazendo aquilo pensando em Deus. Eu viver o meu matrimônio, quem é casado, eu vivo e sofro pela causa de Cristo. Eu falei domingo mesmo aqui. Quantas mulheres que realmente vivem Cristo, elas suportam o matrimônio, elas não traem o marido delas, que são homens brutos, são verdadeiramente pedras que não foram lapidadas, então são como bichos, maltrata, usa a mulher como uma prostituta, mas não é carinhoso, não é nada, é estúpido, não é? É carinhoso com o homem, com a mulher mesmo dele é um cavalo, mas com os amigos dele é um beija-flor, é uma coisinha linda, não é? Quantas mulheres suportam o matrimônio com um marido alcoólatra? É horrível uma pessoa alcoólatra, alcoolizado, fora de si, pegando a mulher como uma prostituta e forçando ela a fazer alguma coisa. Tem mulheres que suportam não porque elas são vagabundas. Muitas fazem sacrifícios não porque ama de paixão seu marido, porque já acabou muito tempo talvez a atração física, acabou há muito tempo, né? Um desejo por aquela pessoa que um dia lá atrás ela se apaixonou, mas hoje não mesmo. Mas por que ela não trai? Ela é nova, por que ela não encontrou um novo
homens paqueram ela, por que ela não se entrega no braço de um homem que a valoriza? Por causa da vida. Esse é o testemunho. Olha, irmãos, não pensemos como os tolos que não conhecem a Deus. O testemunho que Cristo está falando é um testemunho vivido no Espírito Santo. E são poucos no meio de nós católicos que vivem isso. Moças, rapazes, padres, jovens. Quem é que dá o testemunho no momento difícil de conviver com um padre difícil como eu? Poucos. Nossa, padre, o senhor é difícil? Claro que eu sou. E quem não é? Seria eu ficar descascando aqui, descascando, não, como é que é? Jogando confetes em cima da minha pessoa sacerdotal, como se eu fosse um padre fácil de lidar. Eu não sou não, sou muito enjoado, sou exigente. E quem trabalha perto de mim sabe que eu sou exigente. E todo mundo tem o livre-arbítrio de falar, eu quero ou eu não quero. Pronto. E vou ficar com raiva? Não. Fico sentido quando sai, sentido, porque sou humano, como você é humana, como nós somos humanos, apesar de ser padre. E esborra lama, saindo esbofeteando o padre, dizendo que ele é isso e que é aquilo e aquilo outro. A gente fica sentido. Mas não muda nem um pouco o meu estado de fé no meu Senhor, e nem a minha vontade de ser padre. Me faz repensar os meus valores como pessoa. Penso, repenso, peço a Deus, choro, mas aqui passa sangue. Então, eu não sou perfeito, como você também não é. E dar o testemunho como uma mulher casada com Cristo, ela é casada. Porque quando uma mulher, um homem chega diante de um presbitério de uma igreja católica, ele não está casando necessariamente só com a pessoa com quem ela vai dar testemunho do reino. Olha o erro aí. Ela está casando com uma promessa a Cristo. E ela promete. Quem é que casa? É o casal. O padre não tem nada, o padre é apenas uma testemunha. Eu estou aqui ouvindo, ó. Eu, fulana, te prometo. Para quem? Para Cristo. Amar-te, né? Aceitar, amar, suportar, na alegria da vida com você, quando você é bacana comigo, quando você não estiver mais no seu estado bacana comigo, eu prometo em Cristo ser fiel a você. Fiel de que maneira? Por causa de Cristo. Porque se não fosse pela causa de Cristo, eu tinha chutado você há muito tempo. É assim que funciona. Isso é o testemunho. Quem é que dará esse testemunho de fé? No mundo de hoje, no descartável dos bonitões. Seu marido está horrível. Pega aquele que está olhando para você. Olha como ele é bonito. Nada contra quem é bonito, quem é feio, quem é isso, quem é aquilo. Hoje Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Alexandria, lindíssima, né? Fisicamente. Jesus fez assim para ela, feia. Qual é o olhar do Espírito Santo? Não é a carcaça da gente, não. Deus nos enxerga diferente desses olhos cheio de vontade que a gente tem. A gente tem vontade de ver mulher bonita, homem bonito, corpão bonito. Eu quero enxergar isso. E Deus? Eu quero enxergar o teu coração. Ele enxerga o teu coração. É onde ele fala, que mulher linda, que homem lindo. Entendeu, minha gente? Então veja, testemunho de fé é uma vida orante, é uma vida testemunhada com Cristo. Onde nós vamos encontrar? É para provocar a mim, padre, é para provocar você. O mais difícil hoje, o que mais assusta a gente, de verdade, não é um Covid, não é você saber que você está com uma doença grave, apesar que é uma coisa horrível, mas isso não é pior do que você aceitar
a vontade de Cristo, que é a vida, na sua vida. É mais difícil. É mais difícil do que você enfrentar um envelhecimento, onde você fica dependendo de um monte de gente, e o teu corpo não funciona mais como há 30, 20, 30, 40 anos atrás. É muito difícil viver Jesus. E aí está a arte da fé. Contrariar o meu eu com os meus desejos, para começar a testemunhar uma vida, não mais em mim, mas nele, é o mais difícil. Mais difícil do que um homem alcoólatra vivendo com você durante mais de 50 anos, do que um filho que se extraviou, caiu nas drogas e morreu, e chuta você, e rouba você. Pior é seguir Jesus, no sentido humano. Olha o que Jesus falou. Veja, irmãos, quem for viver uma vida comigo por causa de mim, quem é que está vivendo Jesus hoje, para incomodar o pai, a mãe, o irmão e o amigo, hein? Quando um padre incomoda com uma homilia que ele fala, tem pessoas no meio da igreja católica que se levanta depois ao término da missa, para não ficar muito chato, e nunca mais aparece lá, porque a homilia do padre foi ruim. Para ele foi, para ela foi. Por quê? Por quê? Porque ouviu, não do padre, da vida, através do padre, a verdade, e a verdade liberta quem está aberto para ela. Para quem não está aberto, machuca. Por que machuca? Porque está batendo no meu pecado, e que às vezes a pessoa nem sabe e nem considera que é pecado, só que incomoda. Incomoda. Viver Jesus é mais difícil do que viver uma doença grave, porque é você desmanchar você de você mesmo, para começar a seguir Jesus. Quem é nos tempos de hoje uma jovem mocinha, um jovem rapazinho, que teoricamente tem muitos anos de vida, teoricamente, está cheio de jovens que morreram antes de mim, que não chegaram nem aos 50 anos. Então, teoricamente, qual jovem hoje tem coragem de ter uma busca pelo sobrenatural? Por exemplo, eu estava vendo hoje sobre este Filho de Deus, pelo menos parece ser católico, toda vez ele fazia o sinal da cruz, quando ele entrava no campo, saía do campo. Diego Armando Maradona, faleceu hoje de manhã, aos 60 anos de idade. Não era muito velho, né? Mas um encanto para os argentinos, para nós que gostamos do futebol também. É inadmissível dizer que esse homem não foi um grande jogador. Ele foi. Agora tem um detalhe: o legado que ele deixou no mundo do esporte foi lindo, como o do Pelé é lindo, né? Foi também, Pelé parou, mas não morreu. Agora eu fiquei pensando, por que a Argentina já deve estar parando agora, como parou o Brasil na época do Ayrton Senna? Porque o cara é um ídolo. E por que ele é um ídolo? Porque tem muito a ver com uma revolta política, histórica entre a Argentina e a Ilha das Malvinas, que geograficamente pertence à Argentina. Só que a Inglaterra se apoderou daquela ilha e falou: não, essa ilha é nossa, não é de vocês não. E teve uma guerra, houve uma guerra mesmo, onde um pelotão militar argentino foi lá para tomar conta da ilha. Quando a rainha lá na época da Inglaterra soube, ela mandou um esquadrão inglês e exterminou todos os argentinos que estavam lá. Essa amargura e falta de perdão se estendeu durante muito tempo. Quando chegou na Copa do Mundo de 86, que o Maradona levou, fez aquele gol com mão, né? A mão de Deus, aquela coisa toda, que parecia uma serpente, passou por vários jogadores da Inglaterra, fez um dos gols mais lindos de Copa do Mundo.
baixinho de tudo, desse tamanho aqui o homem. O povo argentino tem ele como, é que nem aquela Eva Perón, né? Eva Perón, qual é o nome daquela argentina lá? Enfim, tem alguns poucos ídolos, e ele é mais ídolo ainda. Tem até uma religião de Maradona na Inglaterra, na Argentina. Por quê? Porque naquele jogo contra a Inglaterra, ali não era só um futebol, ali era uma revanche, porque os argentinos não tinham um poder bélico para lutar contra uma Inglaterra da Europa poderosa, né? Então ali, para o povo mais humilde, o futebol era uma revanche. Quando o Maradona jogou daquele jeito, colocando no bolso um esquadrão de poucas pessoas inglesas, não tem nada a ver com a guerra, ali foi como se fosse como é que fala? Uma revanche e uma vitória da Argentina sobre a Inglaterra. Então o Maradona é endeusado, que é errado perante os padrões de fé. Ele é endeusado, mais do que nós que amamos o Pelé, mas muito mais. Aí eu pergunto para um jovem aqui, tem menos de 50 anos. Poucos que estão aqui que tem menos de 50 anos. mas tem um meta. Por que a gente não tem essa coisa forte por Ele? Como temos por um ser humano. E diz a profecia em Daniel, em Apocalipse, que quando chegar o fim dos tempos, e nós já estamos chegando, não estamos ainda, eu creio que nós não estamos ainda. Como Jesus está falando, não vos preocupeis nem com o dia nem com a hora, só o Pai sabe. Virá um homem na terra, será uma pessoa humana, ele será como um Deus para várias populações no mundo inteiro, porque esta pessoa vai trazer a cura de muitas doenças. Esta pessoa, não que ele vai ser um milagreiro, ele vai trazer um meio que pela ciência vai descobrir. Vamos exemplo, todo tipo de câncer será curado, AIDS, não haverá mais peste, porque o cara vai, sei lá, investir pesado e vai conseguir na gestão dele, no reinado dele, sei lá quem for, ninguém sabe quem é essa pessoa, mas vai ter, é profecia, vai dar segurança. Hoje que todo mundo tem medo de chegar às 11 horas da noite, tem medo de sair de casa, medo de sair do quintal de um para outro, vai ter segurança para todo mundo, porque essa pessoa no mundo, quem viver a perspectiva desse novo mundo que virá, vai ter segurança, e vai ter a paz, não a paz de Cristo, vai ter a paz que o mundo tanto busca ter, e Ele vai dar. Então Ele vai ser adorado como um Deus. Veja, as pessoas precisam ver. Como eu vi o Maradona, eu era molequinho de tudo, eu vi o Maradona jogar. Por isso que eu falo, o cara foi bom, mais do que o Messi de hoje, que a moçadinha de hoje vê. Eu também vejo, mas falo assim, o Messi é muito bom, mas é incomparável ao Maradona. Porque quem viu, na época não tinha a internet para toda hora ficar colocando ele em primeiro lugar para ganhar de novo a bola de ouro. Não tinha essas coisas. Imagina Pelé, né? Quem viveu a época do Pelé? Eu não vivi. Então as pessoas precisam ver ídolos, precisa ter heróis no meio da gente, para falar assim, eu tenho fé nessa pessoa que eu estou vendo, porque ele veio, fez, e a gente adora ele. E a fé? A fé é aquilo que você não viu, mas aquilo que você acredita. E fé em Cristo, que viveu mais de 2000 anos, e Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Então Deus está, mas tem que entender o que Jesus fez para ter um cristianismo que tomou conta do mundo durante a Idade Média, começo da Antiga Média moderna, e hoje enfraqueceu um pouco mais. Aliás, enfraqueceu bastante perto da história. Quem foi Jesus? Ele não foi um homem qualquer, ele não foi o herói no futebol, ele não foi um herói no basquete, ele não foi o criador da internet, da Apple,
Não, não foi ele que criou o Facebook. Não, não foi ele que descobriu a América, onde os homens olham e falam: oh, que homem! E põe a fotografia dele, e esse aqui jogou, eu vi jogar. Quem viu Jesus aos olhos humanos foram somente os 12 apóstolos e os seus discípulos na época dele. Quando Jesus saiu de cena fisicamente como Jesus de Nazaré e passou a ser Jesus o ressuscitado, aí começou a fé. Porque no começo, no primeiro século, todo mundo dizia: Jesus de Nazaré ressuscitou. E entenderam o que foi a ressurreição. Entendia que Jesus era o tudo e a resposta que todos os seres humanos necessitavam. Entendia que se Jesus não tivesse vindo, entendeu que Ele era o Messias e que Ele nos tirou da morte eterna. Então Jesus é adorado verdadeiramente, merecidamente, eternamente. Como está nos cânticos: glórias sejam dadas eternamente ao teu nome, Jesus Nazareno. Por quê? Porque Jesus não foi apenas um ser humano que ganhou a bola de ouro como o melhor orador do mundo. Não. Aliás, muitas pessoas se decepcionaram com Jesus, a gente já falou aqui, porque achava que, se você é o Messias, então sopra, e todo o mal que existe, doença, gente ruim, o pecado vai embora agora. Que aliás os judeus achavam que o Messias, aliás acham até hoje os ortodoxos, que o Messias, quando vir, os judeus, não os cristãos para nós já chegou, é Jesus, Ele está no meio de nós. Mas para os judeus não, porque eles acham que o Filho de Deus, ou o Messias, o ungido do Pai, quando vir, Ele vai acabar com um piscar de olhos, com todo o latrocínio do mundo, com a falta de fome do mundo, com os assassinatos, com as doenças, com tudo aquilo que incomoda o ser humano. E Jesus, Ele usou um outro plano de vida, que não é o nosso. Os judeus ainda pensam do jeito deles, humano. Deus falou assim: não vai ser do teu jeito, porque do teu jeito o mundo se perdeu, vai ser do meu jeito. Por isso que está escrito assim: eu mesmo descerei. Descer é apenas uma, como é que fala a palavra gramatical? Não é descer, é como se ele, uma figura de linguagem. Eu mesmo descerei até o meu povo, e eu mesmo vou colocar cada ovelha no ombro, e eu mesmo vou cuidar delas. Quer dizer, não vai ser do teu jeito, vai ser do meu. E qual é o jeito de Jesus? Ele começa, como é que começa a vir a salvação no mundo? Dentro de mim. Eu mudei todo, Ele mudou o meu repertório de pensar, de se apaixonar, que tem que ser do jeito que eu quero, com os valores monetários que eu sonho. Quer dizer, quando mudar isso no coração do homem que foi corrompido por causa do pecado, aí a humanidade está curada. A humanidade será um novo céu e uma nova terra. Ou seja, quem se converteu a Cristo. E muita gente não aceita isso, por isso que não dá testemunho de vida. São Tomás de Aquino é um doutor da Igreja Católica. Já ouviram falar desse nome, São Tomás de Aquino? Nunca. Ele foi uma pessoa, viu? Um ser humano, tá? Que viveu lá no começo, na época da Idade Média, mais ou menos. Ele era um admirador de São Francisco de Assis, de São Domingos, né, espanhol. Ele foi amigo, muito amigo de São Boaventura. Foi então, ele era de uma família muito rica. E o grande contraste aconteceu. Ele se apaixonou, ele era diferente, era grandão. Ele era muito grande e gordo. E foi apelidado, olha os bullying da época. Ele era chamado de boi mudo, porque ele não abria a boca. Mas tinha uma inteligência, uma sabedoria divina, que nenhuma vez São Alberto Magno disse, foi aluno dele.
o São Tomás foi aluno de São Alberto. E uma vez falaram, o boi mudo lá. Aí um dia ele fez uma profecia, São Alberto Magno. Este boi mudo que vocês o chamam assim, um dia ele vai mugir, é mugir que fala, né? Ele vai mugir tão alto que o mundo inteiro vai escutar o mugido dele. Por quê? Porque São Tomás, ele combateu grandes heresias. O que é heresia? Eu falei domingo aqui. É quando você pega a verdade de Deus e alguém põe dúvida nela e começa a criar um monte de gente vivendo uma mentira sobre a verdade de Deus. Isso é heresia. E uma das heresias mais fortes da época de São Tomás foi que alguém falou assim: Deus criou o bem, tudo que Deus fez, Ele criou o bem, mas Deus também criou o mal, por isso que tem coisa ruim no mundo. O boi mudo mugiu forte, ele bateu na mesa, epa! Sabe o que ele fez? Estudioso, ele pegou lá o capítulo 3 de Gênesis, ele pegou só aquele versículo, só esse, e ele fez o mundo virar de ponta cabeça, por causa de Cristo. O que ele pegou? Ele pegou o término da criação. No 7º dia Deus criou e descansou, e aí complementa, não sei qual é o versículo do capítulo 3, e Deus viu tudo que Ele criou, e disse que tudo que Ele criou é bom. Presta atenção, tudo que Deus criou é palavra, é bom, não tem mal. Aí veio uma teoria, então por que existe o mal? Porque dentro de uma família existe um filho que é ruim e um filho bonzinho. Porque tem gente que porque Hitler, por exemplo, foi tão mal que mandou dizimar tantas pessoas no mundo inteiro, na época na Europa, e outros são bons. Por que tem a diferença social? Por que chegou a doença no nosso meio? Me explica. Ele explicou. Tudo que Deus fez materialmente, matéria é o ser humano também, falou, é perfeito. Agora, espiritualmente, ele declara que Satanás existe, São Tomás, o mal. Quem é mal? É no mundo espiritual, o decaído, Satanás. E o que o mal fez? Ele pegou aquilo que é bom, ok? E fez mau uso dele. O que é mau uso? Por exemplo, vou pegar o liquidificador da minha mãe, tá? Vou pegar o liquidificador, sabe o que é o liquidificador? Pois é, então você imagina, você pega novinho, para ele triturar ovos, fazer pegar um pouquinho de palmito cozido, ele vai lá, ele tritura tudo e vira um caldo. Não é próprio do liquidificador fazer isso? Tomate cozidinho, você põe lá, ele vira um suco, né? Põe trigo, põe ovos, põe água, o liquidificador faz uma pasta. Aí alguém pegou um liquidificador, para você entender, presta atenção, pegou a cueca e vai lavar a cueca e joga dentro no liquidificador, né? Olha o liquidificador ruim. Põe luva, né? Põe chinelo lá dentro para lavar. Espera aí, o liquidificador é ruim. Olha aí, travou, pegou incêndio aqui quase na minha na cozinha. Fez tanta força que quase pegou fogo na minha casa. Acabou com a minha cueca, está rasgada e toda suja ainda. O liquidificadorzinho ruim. Não, o liquidificador não é ruim. Ele foi feito bom para triturar tomatinho, para triturar isso. Você está colocando pedaço de coisa de pano. Ou seja, você não está usando o que é feito para ele viver. Foi isso que aconteceu com a gente. O diabo pegou um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um tio, um avô, um padre, seja lá o que for,
que é bom, e começou a manifestar nele um erro de vida, um ensinamento errado. Vou fazer uma pergunta para você para acabar a minha homilia aqui. Todo ser humano foi educado depois dos 7 anos de idade, sim ou não? Todos os seres humanos foram educados, sim ou não? Não tem meio termo, ou é sim ou não. Se for sim, é sim, se é não, é não. Na opinião de vocês aqui, levanta a mão desse lado, se todos os seres humanos na face da terra são educados. Levanta a mão quem fala que sim. Só você acha que sim? E essa senhora que me ameaçou, baixou, ficou com dúvida. E aqui, quem acha que sim, levanta a mão. Senhora? Senhora? Quem acha que não? Todos, a maioria. A maioria. Pois eu digo para vocês, essa senhora acertou, aquela senhora acertou, aquele rapazinho acertou, aquela ali ficou meio com dúvida. Todos os seres humanos são educados. Todos. Raciocina, meu irmão, minha irmã. Todos são. Todos. Agora, por quem foram educados e como foram educados, é onde você está vendo um mosaico de bem e mal. Um menino que não teve a participação do pai em casa e nem da mãe, ele teve que se virar na rua, ele não foi educado? Foi. Onde? Na rua. O que ele aprendeu? A viver na rua. Pronto, ele foi educado. Olha, é um erro falar assim, eu sem educação. Qual educação? Qual? De uma família estruturada na fé em Cristo, numa família desestruturada, ou seja, que não tem a participação do pai, nunca teve, mas ele está lá brigando com a mãe todo dia na frente, batendo nela na frente dos filhos. Olha o outro tipo de educação. Ou alguém que nasceu sem o pai e sem a mãe, foi criado pelo avô, pela avó, foi educado. Ou alguém que foi obrigado a sair de casa novinho, novinha, e teve que morar de favor na casa de alguém, foi educado dessa maneira. Quem foi abandonada na vida, num orfanato da vida, e teve que ser, como é que chama? Teve que ser adotado. Veja, todo mundo é educado, só que por um tipo de vida, por um tipo de sistema, por um tipo de família. Agora, é isso que o padre está falando em nome de Jesus. É isso. Se todos nós fomos educados, o bem, só existe o bem. Agora, se tem o mal, é porque usaram ou usam o bem de Deus. Por isso que Jesus veio buscar, ele não se conforma em perder o que ele criou. Ele quer que todos se salvem, porque ele fez todos para o bem. Por que vocês acham que Jesus pede para a gente perdoar sempre uma pessoa errante? Uma pessoa que é contra você, que prejudica você. E Jesus respondeu para Pedro: perdoa sempre. Por quê? Porque ela foi feita, pensada, estruturada em mim, para viver o bem. Ela é o bem. Não, ela não é o bem. Jesus, olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha o que ela cuspiu, ela matou, ela chutou, ela traiu, ela acabou com aquela família. Não, não, não. Preste atenção, meu irmão. Para você poder um dia abrir o teu coração e perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o padre. Se esse menino se transformou aos teus olhos num horror de pecados, é porque de uma maneira ou de outra ele teve uma educação ou alguma centelha que o levou a viver essa maldade. Esse é o cristianismo. E quem não aceitar esta verdade, já falei, nós estamos perdendo o nosso tempo.
Por isso que tem muita gente que não perdoa o outro, sai revoltado. Por que sai revoltado? Porque teve uma educação, mas não foi a educação de Cristo Jesus. Me desculpa, vai até na igreja, mas não vive Jesus, não perdoa. Às vezes é o primeiro a jogar pedra no irmão que erra. Por exemplo, se você fala assim, aos olhos de Deus, quem foi Maradona durante os 60 anos que ele viveu aqui? Quem você acha que Jesus vai falar? Jesus, ele foi meu amado filho, no qual coloquei dons e talentos para ele. E Jesus se alegra com ele, não no pecado dele, mas nele em si, como obra feita, pensada por Deus. E você? Tem gente que fala assim, que nem eu e ele aqui gostamos, foi um baita de um jogador, mas como pessoa foi um drogado, não foi exemplo para ninguém, Essa parte, que mesmo que seja uma verdade, ela precisa ser, antes de ser dita, ela tem que ser misericórdia. Jesus estava andando uma vez com seus discípulos, na rua, lá em Jerusalém, e eles viram uma carcaça de um animal morto, era um cachorro provavelmente, que ele estava em putrefação, é isso que fala? Estado de putrefação. Então não dava para saber se era um gato, se era um cachorro, se era um cavalo, o que é. E aí todo mundo, aquelas moscas, né? E aí estava ali na esquerda, Jesus sempre andava na frente, os discípulos atrás um pouquinho, conversando, todo mundo. Jesus olha assim aquela carcaça, chega muito perto dela e se agacha. Os discípulos que vinham, Senhor, sai daí, está fedendo, sai daí, vem para cá. Nossa, credo, olha. E Jesus pegou, Jesus abaixado, Jesus olhou assim. Eu vou falar quem é essa carcaça aqui já. Só com o meu olhar. Olhou assim, Jesus deu um sorriso. E eles falaram, sai daí, está fedendo. Olha. Esse aí já, adúltero, se prostituiu, usou maconha, cocaína, saiu com um monte de menino aí, os meninos fizeram uma orgia com ela. Olha, está fedendo. Olha, chutou o pai e a mãe, matou o pai. Ai, sai daí, sai. Jesus olhou assim, deu mas olha, ele tem os dentes tão bonitos. O que significa? Olha, ele tem os dentes tão bonitos. Deus olha a gente com admiração, enquanto eu olho o que você fez, por onde você andou. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tem até filme com o nome disso, porque é a gente. A gente não quer saber se uma pessoa que chegou aqui, ela está aqui hoje no presbitério, ela voltou para cá, ela está voltando para a casa de Deus. Não, a gente olha assim, eu sei quem o padre colocou essa aí. Essa daí, ou esse daí, eu conheço. Nós somos assim, gente. Que testemunho a gente está dando de fé. Lembra daquela palavra, hipocrisia? Dói ouvir isso. Dói para mim. Deve doer muito para vocês. Amar Jesus. Sentir prazer por Jesus. Ele ressuscitou. Ele atravessou a morte para tirar a gente da morte. Senão nós morreríamos eternamente. Olha, Ele é o verdadeiro Senhor. Ele tem que ser adorado, o único Deus. Não existe outro Deus. Não tem Deus Maradona. Com todo respeito ao Maradona, é filho de Deus. A gente reze pela alma dele hoje na missa. Talvez o Papa se pronuncie, né, porque é argentino também. Merece. Que coisa linda que ele fez.
Agora ficar olhando para ele, o que ele fez, se ele era a favor do comunismo, se ele era a favor do político aqui no Brasil, se ele... Não interessa. Coloquemos tudo isso, senão Jesus vai falar assim: nossa, que feio. Ai, que feio, que feio. Nossa Senhora, por que, filhinho? Por quê? Aquela moça feia, feia. Por que você está assim? Porque Jesus está enxergando as suas mentiras, você em você mesmo. Que Santa Catarina de Alexandria interceda por nós, junto com a Virgem Mãe. Entreguemos a nossa Eucaristia. Que música que você vai cantar, Denis? Que você vai cantar pra gente agora? Você está dedilhando uma musiquinha aí? Canta pra gente. Não sou nada, eu pensei, tão pequeno, um grão de areia em suas mãos. Essa música é linda, hein? Olha a letra. Barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando o alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, Senhor. O teu olhar me acalma, e em teus braços, meus braços, Senhor, o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer, se o coração já disse? Oxalá você sentisse isso, meu irmão, minha irmã. Te amo, te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir, Senhor. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o Espírito Santo. O teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer? Senhor? Se o coração já disse. Oxalá. Te amo. Só Deus é o Senhor. Só Ele é o Santo. E só experimenta esta verdade quem se deixa encontrar por Ele. E aí tem todo o mistério pessoal. Quem se deixa encontrar por Ele, no meio de todos esses barulhos que a gente está vivendo. É possível? Claro que é. Claro, com qualquer idade, viu? Que para Deus, Deus não enxerga idade, Deus não enxerga sexo, Deus enxerga a entrega. Pode ser um homem de mais de 80 anos de idade, um homem, uma mulher. Que lindo quando se faz uma experiência pessoal com Cristo. Que passou, passou. Não fez, faça hoje. Por quê? Porque nós só temos o hoje. Amém? Entregue a você, entregue as pessoas por quem você trouxe. Ponha tudo agora no altar de Deus, junto com a Virgem Maria. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.